Boa tarde a todos. Nós estamos em mais uma reunião do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. Hoje a gente tem uma reunião de trabalho, uma reunião que tem como objetivo tratar dos novos enunciados de direito civil das jornadas do Conselho da Justiça Federal. Nós temos diversos enunciados novos, várias comissões diferentes, mas para organizar os trabalhos, a gente, na tarde de hoje, vai contar com a participação de 3 integrantes do nosso grupo que estavam nas jornadas, que vão passar aqui as impressões deles sobre aquilo que foi discutido, os enunciados que foram aprovados. Aqui comigo no destaque está a professora Patrícia Rocha, a professora Joiciane Menezes, o professor Rodrigo Toscano ainda está se deslocando, não entrou na sala, tá? Queria agradecer às duas pela disponibilidade. A gente vai começar com a professora Patrícia, tratando dos enunciados de família e sucessões. Na sequência, a professora Joiciane, tratando dos enunciados de direito, responsabilidade civil. E aí, ao final, quando o professor Rodrigo chegar na sala, eu coloco ele aqui no destaque também para participação. Bom, então, Joyce, minha amiga, seja bem-vinda, Patrícia também. A gente vai, nós dois aqui, sair do destaque, Joyce, para poder permitir que Patrícia comece aqui a sua exposição. Então, Patrícia, agora é com você. Bom, boa tarde a todos. Queria saudar esse grupo tão querido na pessoa do nosso líder, professor Paulo Lobo, professora Fabíola. Agradecer ao professor Marcos pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os enunciados dessa última jornada acontecida nesse mês de maio em Brasília. Como o professor já tinha salientado no início, foram muitos enunciados, então a gente não vai ter como tratar de todos efetivamente os enunciados aprovados para apreciação da comissão temática. Foram 50 enunciados só na Comissão de Família e Sucessões. Desses 50 enunciados, nós tivemos 10 que foram aprovados a partir de um quórum mínimo exigido, e desses 10 enunciados, 6 foram aprovados em plenária. Então, como é que eu organizei essa exposição? Eu primeiro separei os enunciados aprovados na plenária, com a redação original e a alteração, algumas pequenas alterações propostas na comissão temática, e aí eu destaco aqui o papel do professor Pablo Stolze, que ele buscou efetivamente manter a ideia central, então toda alteração efetivamente foi pontual, sem mudar o contexto da ideia apresentada pelo autor, e depois desses enunciados aprovados, eu vou falar um pouquinho sobre os que foram para a plenária, mas não foram aprovados, e, por fim, selecionei alguns enunciados, principalmente aqueles que tiveram uma boa votação na comissão temática, mas por uma pequena diferença em relação ao quórum exigido, acabou não entrando para votação na plenária, ou então aqueles que suscitaram alguns debates mais intensos. A gente na comissão, teve alguns enunciados que não suscitaram muitas questões, porque eram repetição da legislação, ou então eram proposições de legiferendo, ou seja, para inovar o ordenamento jurídico. Então, esses enunciados eu preferi deixar um pouquinho de fora. Professor Marcos, eu vou pedir o auxílio, porque eu estou aqui pelo celular e eu não estou conseguindo, não está aparecendo a opção de compartilhar o arquivo dos meus arquivos. Tranquilo, eu vou baixar aqui. Me dê um segundinho já, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto eu vou baixar aqui. Foi a primeira vez que você fez para a jornada, não foi isso? Que tal você colocar um pouquinho da sua experiência enquanto eu baixo aqui os artigos? O que é que você achou da experiência? Bom, eu achei muito interessante, apesar de ter algumas pequenas críticas ao evento. Eu acho que é um evento que é muito rápido, né, para o volume de conteúdo que se trabalha. Então, assim, a gente tem a oportunidade de debater os enunciados, mas de maneira muito rápida. Então, a organização era o proponente do enunciado, se estivesse presente lá na comissão, ele teria 2 minutos para defender o enunciado, para trazer algum ponto relevante, para tentar formar o convencimento dos presentes. E aí, quem tivesse alguma
manifestação em sentido contrário ou ratificando após a contrariedade aquele enunciado, também a gente disporia só de 2 minutos para fazer essas defesas ou as contradições. E aí, mas isso não se estendia muito, geralmente, no máximo 2 ou 3 pessoas, excepcionalmente, falavam. Por quê? Por causa do grande volume e do pouco tempo que a gente tem. E aí, na plenária, o que aí a minha percepção da plenária é que muitas vezes você está ali com professores de direito civil de várias áreas diferentes, votando todos os enunciados de todas as comissões e às vezes o enunciado, principalmente aqueles que fazem referência a alguns dispositivos legais, por exemplo, eu sou da área de família e sucessões, eu não vou saber os dispositivos do Código relativo à parte de contratos, à parte de direito das coisas ou obrigações. Então, eu senti que era muito rápido a discussão da plenária, sem apresentar uma justificativa, e logo em seguida, quando não havia algum argumento contrário, algum questionamento, já se passava imediatamente à votação. Então, eu particularmente, por não dominar o direito civil como um todo, eu senti um pouquinho dessa dificuldade de poder entender um pouco melhor, de maneira mais profunda, até o próprio conteúdo de alguns enunciados. Alguns eram bastante claros, mas outros eu senti que talvez coubesse alguma mínima explicação, nem que fosse daqueles 2 minutinhos que a gente tem na comissão temática, para apresentar a justificativa, que, inclusive, tem limitação de caracteres. Então, basicamente, foi isso, mas eu achei muito rico o evento, é muito interessante você dialogar com professores e com estudantes, inclusive estudantes de graduação. Um estudante teve um enunciado aprovado em plenária, e eu achei isso muito interessante, porque a mesa da plenária fez questão de destacar isso, para a gente, e cada vez assim, talvez estimular os nossos alunos mesmo da graduação a participar desses eventos, que são riquíssimos não só em conhecimento, mas em networking, em troca de experiências entre profissionais que trabalham no direito civil no Brasil inteiro. Obrigado pelo depoimento. Eu já preparei aqui o slide, vou começar a compartilhar, tá bom? E aí, assim que tiver na tela, você já pode seguir com a apresentação. O compartilhamento está feito, só vou colocar ele maior aqui. Quando você quiser que eu passe a tela, é só você me falar. Obrigada, professor Marcos. Bom, a apresentação de hoje foi baseada na 9ª Jornada de Direito Civil, comemorando os 20 anos do novo Código. Foi realizada nos dias 19 e 20, lá no Conselho da Justiça Federal, em Brasília, e eu participei na Comissão Temática de Direito das Famílias e Sucessões. Pode passar, professor. Eu fiz questão aqui de destacar a composição dos responsáveis pela condução dos trabalhos, lá da Comissão 6 de Família e Sucessões, que foi o ministro Mauro Campbell Marques, do STJ. Os juristas de notória especialização foram os professores Otávio Luiz Rodrigues Júnior, Rodrigo Xavier Leonardo e a desembargadora, a professora Maria Berenice Dias. E o relator foi o professor e juiz Pablo Stouzi. E aí, o primeiro enunciado que eu queria destacar foi um enunciado que, inclusive, teve uma grande aclamação na plenária, e eu destaco aqui não necessariamente o conteúdo, mas talvez a mensagem que esse enunciado ele transmite. O enunciado foi proposto pela professora Silvia, e a redação inicial dele, ele dizia o seguinte: a tenra idade da criança não impede a fixação de convivência equilibrada entre os genitores. Na comissão temática, sugeriu-se a alteração da designação genitores por pais, o que a proponente do enunciado ela concordou, e aí a redação foi: a tenra idade da criança não impede a fixação de convivência equilibrada com ambos os pais. Qual a justificativa do enunciado? Seria a responsabilização parental de maneira equilibrada, a efetiva participação do pai desde das idades mais tenras da criança, no sentido de que o pai ele não seja visto mais como um mero colaborador no cuidado dos filhos. E aí, esse enunciado foi aprovado
com grande margem de quórum, e para justamente, cada vez mais, a gente, inclusive, tirar esse preconceito que existe de que só a mãe tem capacidade ou competência para criar a criança nos seus primeiros meses ou anos de vida. Então, se falou nas discussões da comissão temática, inclusive, a possibilidade da mulher fazer a retirada do leite materno, caso a criança ainda amamente, de maneira prévia, se fazer uma programação para que também não atrapalhe a rotina da criança, a sua alimentação específica, mas que também permita e imponha também a esse pai uma efetiva participação nos cuidados e criação desde o início da vida do seu filho. O segundo enunciado foi relativo ao direito de convivência familiar. E esse enunciado, na verdade, ele não foi uma inovação, foi uma proposição de cancelar um enunciado anterior, o enunciado 333, mas por causa da substituição da palavra visitas por direito de convivência. Então, o enunciado proposto foi: o direito de convivência familiar pode ser estendido aos avós e pessoas com as quais a criança ou adolescente mantenha vínculo afetivo, atendendo ao seu melhor interesse. Então, a redação anterior falava em direito de visitas, e aí, por isso, a comissão achou pertinente, diante de toda essa discussão doutrinária que a gente tem consolidada, em alterar essa expressão visita por convivência familiar. O terceiro enunciado, que também foi aprovado em plenária, foi uma proposição da professora Maria Berenice Dias nas ações de destituição do poder familiar promovidas pelo Ministério Público. Então, o enunciado proposto, ele dizia: na ação de destituição do poder familiar promovida pelo Ministério Público de criança e adolescente que se encontre institucionalizada, deve o juiz, a título de tutela antecipada, conceder a guarda provisória a quem esteja habilitado a adotá-lo, segundo o perfil eleito pelo candidato à adoção. E aí muito se discutiu na comissão temática sobre a pertinência dessa antecipação de guarda, a guarda provisória nessas ações, e, inclusive, também a possibilidade de se estender isso não só nas ações promovidas pelo Ministério Público, mas naquela também promovida pelos particulares, quando eles promovem a iniciativa da ação, da adoção. E aí a professora Maria Berenice Dias, ela esclareceu a restrição da ação promovida pelo Ministério Público, no sentido de que o Ministério Público, como atua em defesa dos interesses do incapaz, não teria nenhum interesse direto como um particular, ele estaria resguardando, ele já teria visualizado realmente o melhor interesse daquela criança, de tentar já inseri-la numa família substituta, a título provisório, do que mantê-la institucionalizada, no sentido de tentar dar uma maior celeridade àquele processo de adaptação e de inserção da criança num ambiente familiar sadio e equilibrado que possibilite o seu melhor desenvolvimento. Até porque aquela pessoa ou aquela família, aquele casal que esteja habilitado à adoção, a princípio já passou por todo um processo de avaliação psicossocial para poder estar no cadastro. Então, a redação aprovada na comissão ficou na ação de destituição do poder familiar de criança e adolescente que se encontra institucionalizada, promovida pelo Ministério Público, é recomendável. Então, houve algumas pequenas alterações na ordem do texto, e aí, em vez de dizer deve o juiz como uma imperatividade, a palavra ficou é recomendável que o juiz, a título de tutela antecipada, conceda a guarda provisória a quem esteja habilitado a adotá-lo, segundo o perfil eleito pelo candidato à adoção. O quarto enunciado de família e sucessões aprovado na plenária diz respeito à indenização por violência doméstica e familiar. Então, o enunciado proposto dizia: comprovada a prática de violência doméstica e familiar,
contra a mulher, a indenização a ser paga à esposa ou companheira deverá sair exclusivamente da meação do cônjuge ou companheiro culpado. Então, se ele foi o responsável pela prática do ilícito, que gerou repercussão na esfera civil, então que ele responda com o seu próprio patrimônio. Houve algumas pequenas alterações nessa redação original, quando se troca culpado pela palavra agressor e se troca a expressão indenização por ressarcimento. Então, a redação final, que foi aprovada em plenária, dizia: comprovada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o ressarcimento a ser pago à vítima deverá sair exclusivamente da meação do cônjuge ou companheiro agressor. O quinto enunciado aprovado na plenária da mesa temática de família e sucessões também foi um enunciado bastante aclamado pela plateia da plenária, e esse enunciado ele trata de uma questão relativa aos alimentos gravídicos. E em que pese a lei de alimentos gravídicos não tenha um rol taxativo, não indique quais são as despesas que deverão ser pagas à gestante para possibilitar a ela e ao feto um regular desenvolvimento da gestação e adequadas condições de parto, o enunciado ele quis especificar que a participação de alguns profissionais nesse processo gestacional e de parto são fundamentais, inclusive para a preservação da saúde física e psicológica da mulher, diante de vários casos que hoje a gente vem aprofundando os estudos relativos à violência obstétrica, né? Que foi, inclusive, ressaltado tanto nos debates da comissão temática, como na plenária, pelo professor Luiz Otávio. E aí, há o enunciado proposto, que não teve alteração de redação e que foi aprovado na plenária, dizia: as despesas com doula e consultora de amamentação podem ser objeto de alimentos gravídicos, observado o trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade para a sua fixação. E o último dos enunciados aprovados na plenária foi o relativo à sucessão na multiparentalidade. Então, o enunciado proposto ele era bastante grande, inclusive no próprio enunciado apresentava-se meio que uma justificativa para ele. Foi um enunciado proposto pelo professor Ricardo Calderon, e aí a comissão achou por bem dar uma reduzida para efetivamente transmitir sinteticamente a ideia. Então, a redação, vou deixar para ler só a redação aprovada na comissão, foi a seguinte: a expressão diversidade em linha constante do parágrafo 2º do artigo 1836 do Código Civil não deve ser mais restrita à linha paterna e à linha materna, devendo ser compreendida como linhas ascendentes. Então, se a pessoa tiver 2 pais, uma mãe, 2 mães e um pai, não vai ficar mais essa discussão se a divisão de linhas leva em consideração o gênero ou, efetivamente, a ascendência da multiparentalidade. A gente teve, como eu falei inicialmente, 4 enunciados que, apesar de terem sido aprovados na comissão temática, não aprovados. O primeiro desses enunciados que não foi aprovado na plenária, o professor Marcos, vou pedir para passar para mim, foi o relativo à adoção por avós. Então, o enunciado proposto na comissão dizia: desde que atendido o melhor interesse do menor, em casos excepcionais, é possível a adoção de crianças e adolescentes pelos seus avós, que já exercem a paternidade socioafetiva. Então, retirou-se a expressão menor, né, mas se manteve o contexto geral, que na redação final ficou: em casos excepcionais, é possível a adoção de crianças e adolescentes pelos seus avós, que já exerçam a parentalidade socioafetiva. No entanto, esse enunciado não foi aprovado na plenária. O segundo enunciado, que também havia sido aprovado na comissão, mas que não foi aprovado na plenária, foi relativo à meação
de verbas trabalhistas. Então, o enunciado proposto inicialmente falava: nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. E aí, algumas discussões sobre delimitar melhor o sentido do enunciado, a sua redação final ficou: nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes aos direitos adquiridos na constância do casamento ou da união estável. No entanto, esse enunciado também não foi aprovado. Outro enunciado relativo à ameação de verbas nos regimes de comunhão, no caso dos depósitos vinculados ao FGTS, vou me restringir à redação aprovada na comissão, dizia o seguinte: os depósitos realizados em conta vinculada ao FGTS durante a comunhão de vidas integram a ameação do cônjuge ou companheiro nos regimes da comunhão parcial e universal de bens, ainda que o saque não seja realizado imediatamente após a separação do casal. Então, tanto as verbas trabalhistas como os depósitos de FGTS, a plenária entendeu que não caberia aprovar estes enunciados relativos à comunhão patrimonial. E outro enunciado que também não foi aprovado na plenária, o último que não houve aprovação, foi relativo ao dever de colação. O enunciado proposto dizia: o descumprimento do dever de colacionar caracteriza enriquecimento sem causa, lucro da intervenção, cabendo ao herdeiro donatário, a quem competia colacionar, indenizar os coherdeiros pelos benefícios indevidos auferidos ante a sua omissão. Esse enunciado levantou alguns questionamentos por causa do sentido de algumas expressões que não são nem relativas ao direito das famílias. Seria a coerência da utilização do enriquecimento sem causa, atrelado ao lucro da intervenção e o dever de indenizar. Então, se falava que não caberia lucro da intervenção, que no caso não seria indenização, mas ressarcimento. Então, houve algumas manifestações na plenária, acho que se foi o professor Flávio Tartucci, se eu não me engano, o professor Rodrigo da Guia, que questionaram essas expressões, apesar de concordarem com a ideia que o enunciado gostaria de transmitir. Mas a forma como ele acabou sendo construído foi que gerou essas críticas na plenária. E aí, passando agora aos enunciados que não foram aprovados na comissão temática, o primeiro deles é com relação, na verdade, são dois enunciados que foram analisados conjuntamente, que renderam boas discussões, que tinham relação com a aplicação de arbitragem em conflitos familiares. Então, o primeiro enunciado dizia: a vedação constante no artigo 852 do Código Civil não engloba as questões estritamente patrimoniais decorrentes de litígios de direito de família. E outro enunciado, também sobre a mesma matéria: os nubentes podem convencionar em pacto antinupcial que as questões de caráter estritamente patrimonial decorrentes do casamento serão solucionadas por meio da arbitragem. Então, ficou muita discussão, aquela velha discussão, se o que seriam direitos disponíveis, se a arbitragem só possibilitaria a discussão de direitos disponíveis, se não caberia essas discussões relativas às questões familiares em sede de arbitragem, e apesar deles terem tido uma expressiva votação, não atingiram o quórum necessário para submissão à plenária. Outro artigo que também não teve, outro enunciado que não teve aprovação na comissão, falava sobre o acordo de parentalidade. Ele dizia: é admissível o acordo de coparentalidade fundado no direito ao planejamento familiar, em consonância com o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, esse também foi um enunciado que, apesar de não render grandes debates, era um tema até bem pacífico, não obteve o quórum mínimo necessário para a submissão na plenária. Outro enunciado que eu destaquei aqui com relação, foram dois enunciados que tinham relação com o mesmo tema, que era a decretação do divórcio em sede de liminar, antecipadamente. Um primeiro enunciado falava
que o divórcio poderá ser decretado antes da citação do requerido, e o outro, que, ante a natureza potestativa do direito do divórcio, é possível sua concessão liminar antes da oitiva da parte contrária, desde que presentes os requisitos autorizadores. Então, se discutia muito o conceito de direito potestativo, essa natureza potestativa que alguns doutrinadores remetem ao divórcio atualmente, mas também se levantou algumas questões relativas à violência doméstica e a alguns eventuais problemas e prejuízos que a decretação sem a oitiva da parte contrária, não que a oitiva da parte contrária fosse subordinar o direito pretendido, mas que poderia haver algum tipo de prejuízo ou conflito de interesses nessa decretação antecipada. Outro enunciado que eu trouxe a vocês também não foi aprovado na comissão temática, foi com relação à reprodução humana assistida, a utilização de material genético após o fim da sociedade conjugal. Então, ele propunha uma alteração do enunciado 107 para que ele passasse a ser redigido da seguinte forma: fim da sociedade conjugal, na forma do artigo 1571, a regra do inciso 4 somente poderá ser aplicada se houver autorização prévia, por escrito, dos ex-cônjuges para a utilização dos embriões excedentários, não podendo ser revogada, mas transformada em situação de adoção pelo ex-cônjuge ou companheiro, que realizará a implantação, segundo regulamentada como entrega voluntária. Então, se questionou a questão de não poder ser revogada, porque isso contraria todo o entendimento já consolidado de que a revogação é possível até o início do procedimento, e a utilização da expressão adoção nestas situações, certo? Bom, o próximo enunciado que eu destaquei... Só vou precisar de organizar aqui um pouquinho o nosso tempo, tá? Porque o que é que eu vou lhe pedir? Todo mundo aqui que está no grupo recebeu o trabalho que a professora Patrícia fez, e ela separou o que foi aprovado tanto na comissão como na plenária, o que passou só na comissão e não passou na plenária, e ela destacou aqueles pontos mais interessantes, mas que acabaram não sendo aprovados. Professora Patrícia, me corrija se eu estiver errado. Pelo que o professor Pablo Stoss me disse, foram mais de 300 enunciados só para família e para associações. Quem está achando que é muita informação que a Patrícia trouxe, isso é uma gota no oceano comparado com o que aconteceu. E aí é bom para quem não está acostumado com o formato das jornadas entender que existe um regimento, que as propostas são enviadas, que aquela comissão de juristas que a professora Patrícia indicou no começo faz uma seleção prévia, e aí esse caderno que é selecionado previamente é que é submetido no dia das jornadas para a deliberação da comissão. Mas acontece que dentro da comissão é preciso ter um quórum qualificado, é preciso ter um quórum de 2/3 para que o enunciado, que já passou pelo primeiro filtro dos juristas, seja aprovado na comissão e vá para a plenária. Para vocês entenderem, são 8 comissões referidas a cada livro do Código Civil, mais uma comissão de tecnologia, que foi novidade. E aí, se no primeiro dia o trabalho é um trabalho mais individual dos especialistas, no último dia é a conjunção das 8 comissões que deem a palavra final sobre os anunciados. E aí, o que é que acontece? E ouvindo o feedback da professora Patrícia, todos os integrantes das jornadas que se inscrevem recebem o caderno com todas as propostas. O problema é que é muito difícil você dar conta de mais de 900 propostas e você ter todas elas na cabeça na hora da votação. Tá? E aí, chama a atenção que os anunciados aprovados não têm numeração ainda. Eles estão, no momento, passando por revisão ortográfica, vão receber a numeração. E para quem quiser localizar os enunciados que a professora Patrícia falou, a professora Jaciane vai falar, cada enunciado necessariamente é vinculado a um dispositivo do Código Civil. Tá? Então, você tem uma numeração sequencial dos enunciados, mas você também pode fazer uma indexação pelo dispositivo do código. Você vai pesquisar um assunto de sucessões, vai pesquisar um assunto de separação de divórcio, você pode ver o artigo do código que trata disso e no site do CJF e ver quais são os anunciados pertinentes àquilo. Eu vou pedir desculpa, professora Patrícia, ainda tinha algumas telas pela frente, mas eu acho que a missão de trazer para o grupo os anunciados aprovados está colocada aqui. E aí a gente vai deixar o pessoal se inscrever aqui nos debates, se alguém quiser algum esclarecimento específico em relação ao tema. Chamando a atenção, professor Paulo, para um detalhe interessante.
nenhum enunciado sobre conjugalidade, salvo de violência doméstica, foi aprovado. Os enunciados aprovados dizem respeito à parentalidade, e o que mostra que os pontos mais sensíveis, mais polêmicos, não atingem o quórum. E por não atingirem o quórum, a gente não tem anunciado sobre esses assuntos. Chamando a atenção que pelo menos 5 anunciados mencionados pela professora Patrícia também foram apresentados no congresso passado do IBDFAM e também foram rejeitados na comissão de enunciados do IBDFAM, tá certo? Então, e ser rejeitado significa dizer que o enunciado é ruim, que às vezes não há maturidade, não há consenso para passar aquela proposta naquele momento. Tá? E já agradecendo a professora Patrícia, para a gente poder separar o tempo e dividir, o professor Rodrigo Toscano aqui já chegou, o helicóptero já pousou, a gente vai ouvir a professora Joyceane e, na sequência, a gente passa a palavra para o professor Rodrigo. Então, professora Joyceane, a palavra é sua, minha amiga, se quiser compartilhar a tela, está à disposição. Muito obrigada, professor Marcos, eu cumprimento a todos os colegas e, igualmente, o faço na pessoa do professor Paulo Lobo, que é um nosso referencial teórico comum, coerente como sempre na construção de um direito civil pautado pelo respeito aos direitos humanos, né? E o curioso dessa jornada, pelo que se pode ver nessas comissões de direito civil, é que nós estamos levando ao direito civil algo que tradicionalmente ficava um pouco mais ao largo, que é a preocupação com a pessoa humana, uma franca preocupação com a pessoa humana. Então, veja como ressalta o Marcos, esses enunciados de direito de família tocam até em aspectos que eram bem estranhos até recentemente, como é o caso da doula, né, para auxiliar a mulher no momento do parto, como também a convivência familiar com crianças, coisas interessantes ao direito, porque, enquanto o direito de família, assim como falarei agora da responsabilidade civil, não se constrói apenas observando um sujeito de direito abstrato, um polo de uma relação jurídica que não seja, antes de tudo, uma pessoa humana, ou primariamente uma pessoa humana, né? Sem considerar também que existem as pessoas jurídicas que, ao cabo e ao fim, são uma abstração estas, mas que por trás também continua havendo a pessoa humana. Então, eu realmente vou fazer esse compartilhamento, professor Marcos, para facilitar a minha exposição e evitar o erro de ultrapassar o tempo. Essa comissão que, nessa jornada, já que o senhor já explicou aí como funciona o processo pelo qual a gente passa para aprovar um enunciado, né? Então, eu submeti 2 enunciados, um sobre tomada de decisão apoiada e o outro sobre curatela. Não fiz o de tomada de decisão apoiada teria sido, sim, foi submetido à Comissão de Trabalho de Direito de Família, e o de curatela eu tratei da responsabilidade civil do curador. Eu tive todo o cuidado, estudei muito tempo para fazer o enunciado da tomada de decisão apoiada, mas esse não foi aprovado para essa defesa prévia perante a Comissão de Trabalho. E o de curatela, que era algo que, para mim, era até mais objetivo, era sobre a responsabilidade civil do curador, e ele foi aprovado, e assim, até para minha satisfação, aprovado com a inteireza da sua redação, fosse na Câmara, na Comissão de Trabalho, como também na plenária. Na Comissão de Direito de Responsabilidade Civil, foram coordenadores a ministra Maria Isabel Galotti, que eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei encantada, a professora Judite Martins Costa, que é uma diva do direito civil, né, também um referencial para muitos de nós, e o desembargador Francisco Eduardo Loureiro, e do Rio, o desembargador federal, professor da UERJ, doutor Guilherme Calmon. Foram enunciados no caderno provisório, nós recebemos 13 propostas, ou seja, para a Comissão de Responsabilidade Civil, a Comissão de Trabalho selecionou 17 propostas, de tantas que avisaram ter sido submetidas a essa comissão. Aprovados por essa comissão técnica foram 8, e após o exame da plenária, né, de todos os inscritos ali, apenas 5 enunciados, que eu não sei se eu devo comentar os demais, acho que vou passar rapidamente, não tão detalhadamente como fez a minha colega Patrícia, mas
os enunciados que foram aprovados, mas não foram submetidos, mas não foram selecionados nem aprovados pela comissão no momento da votação, um tratava do artigo 186, tocando à perda do tempo útil. Um outro falando de que o caso fortuito externo não rompia o nexo de causalidade nos contratos de transporte, isso para fim de continuar sustentando a responsabilidade civil objetiva do transportador. Depois se tratou de perdas e danos indenizáveis, também nenhum aqui é aprovado. Aliás, o 4496 a gente fala já que ele foi aprovado com alteração de redação. Esse enunciado 4306 dizia que, assim como o artigo 944 diz que a indenização se mede pela extensão do dano, né, é que... Não. Esse artigo, esse enunciado falava da causalidade, que além das teorias tradicionais, determinados outros casos poderiam justificar a utilização daquelas outras teorias causais que são menos comuns à nossa doutrina e jurisprudência. Também não foi aprovado pela comissão. Adiante, um outro enunciado, que é o 4712, dizia sustentava que o nosso Código Civil expressamente adotava a teoria do dano direto e imediato e que, na teoria do nexo de causalidade, deveria se afastar... Não, na verdade, esse aqui, sumariamente, ele dizia que nós só admitíamos, além do dano direto e imediato, o dano ricochete, também não prosperou. Por fim, um outro enunciado sobre teoria da perda da chance, só detalhando que, de fato, nós já consideramos, também igualmente não foi aprovado. O outro foi sobre extensão de dano em dano moral coletivo, que deveria considerar também a extensão do dano, a gravidade da ofensa, igualmente não foi, não prosperou. E a outra era que falava da compensatio lucri com dano, que dizia da possibilidade de diminuir das consequências negativas do dano sofrido, eventual vantagem que a pessoa houvesse ao ferido. Esses foram os não aprovados, somados a esse último, que dizia que a cláusula de exoneração ou limitação do dever de indenizar não poderia restringir a pretensão do credor ao cumprimento pelo equivalente pecuniário. Esses foram os que foram rejeitados pela comissão, que não foi uma comissão polêmica. Na verdade, embora a organização tivesse sido bastante criteriosa, poucas discussões se envidaram naquele momento, mas, embora uma participação significativa de todos, mas convergindo, na maioria das vezes, para a mesma valoração das propostas de enunciado. Bom, aí agora, quanto aos aprovados. Esse 4496 diz que as perdas e danos indenizáveis na forma tanto do 402 do Código Civil quanto do 427 pressupõem a prática de atividade lícita, sendo inviável o ressarcimento pela interrupção de atividade contrária ao direito. O que isso aqui trazia na justificativa? Que não dá para você pleitear indenização pela interrupção de uma atividade que ou não tem licença estatal ou é eminentemente uma atividade contrária ao direito. Então, nesse caso, se até exemplificava as hipóteses de garimpo, as hipóteses de retirada de areia de determinados espaços ou pedreiras sem a licença estatal. Então, não podia justificar que a interrupção de uma atividade que é ilícita ou irregular poderia resultar em perdas e danos. A outra que aprovada, e eu estou colocando essas que foram aprovadas pela comissão e igualmente pela plenária. Então, o reconhecimento da dificuldade em identificar o nexo de causalidade não pode levar à prescindibilidade da sua análise. Em suma, está dizendo que não tem como afastar o pressuposto do nexo causal, do liame causal, que o aplicador do direito teria que explicar, demonstrar,
não é, a construção do seu entendimento fosse por uma causalidade natural ou mesmo pelas causalidades jurídicas, mas teria de construir o liame causal, mostrar como identificou o liame causal, fundamentando a sua decisão. Esse enunciado 4852 pretendia substituir a redação do antigo enunciado 41 da primeira jornada de direito civil. Curioso que, nesse momento, a comissão entendeu por suprimir o enunciado 41 e não acolher a proposta de redação que o enunciado trazia. E, nesse momento, a comissão percebeu e até passaria a sugerir que fosse feita uma revisão de todos os enunciados dessas 9 jornadas, porque, sem dúvida, já há enunciados em quantidade significativa. Então, ao fim, o que se aprovou e foi acolhido pela plenária é de suprimir o enunciado 41 da primeira jornada, que, em suma, dizia o quê? Que a única hipótese em que o filho menor responderia solidariamente com os seus pais seria quando ele incorresse naquelas atividades consideradas ilícitas do artigo 116 do ECA, ou seja, quando ele comete uma conduta que é considerada ilícita e causa dano a alguém, o ECA dizia que ele responderia pelo dano. Com o advento do artigo 932, inciso 1, do atual Código, o artigo que trata da responsabilidade civil de terceiro, a responsabilidade indireta, né, atribui aos pais essa responsabilidade solidária, e interessante que o artigo diz que essa é a única hipótese em que os pais não teriam, o responsável indireto não teria legitimidade para em regresso, cobrar do causador do dano. Então, entendeu-se pela supressão do enunciado 41, sem substituir a redação. O enunciado 5186, que também foi aprovado pela Comissão de Trabalho e depois foi aprovado pela plenária, diz que a aplicação do artigo 931, que é praticamente o Código de Defesa do Consumidor dentro de um artigo só do Código Civil, arrisco eu aqui, né? Diz que a responsabilidade civil do empresário pelo fato do produto, do serviço, é objetiva, mas aí o enunciado propõe essa partezinha final para deixar claro que a responsabilidade civil objetiva do empresário não prescinde, né, a verificação da antijuridicidade da sua atividade, que seria no caso do produto ou do serviço. Eu deixei em sublinhado essa parte final, porque na redação original do enunciado dizia não prescinde da ilicitude do ato, né? Aí aquilo trazia, a comissão parou nesse momento para discutir sobre essa parte final, porque numa leitura precipitada, inclusive por um leitor um pouco menos íntimo à responsabilidade civil e ao conceito de ilicitude nos dias atuais, que é bem complexo, podia entender que a ilicitude ali seria a ilicitude de sentido restrito do artigo 186. Então, optou-se por substituir pela antijuridicidade, porque caberia também aqui o ilícito em sentido amplo, e assim ficou a redação do enunciado. Outro enunciado aprovado pela Comissão de Trabalho e pela plenária foi esse último, que trata da responsabilidade civil indireta do curador pelos danos causados pelo curatelado, dizendo agora adstrita ao âmbito de incidência da curatela, tal qual fixado na sentença de interdição e considerado o artigo 85, parágrafo 1º e caput da Lei Brasileira de Inclusão. Esse enunciado, outra curiosidade é que eles não querem que a gente diga, fui eu que apresentei, porque o enunciado é da jornada, né? Mas eu vou dizer aqui para nós, em segredo, que fui eu que apresentei esse enunciado, e eu fiz questão de colocar a palavra interdição,
que, na ocasião, um dos integrantes da comissão questionou, queria trocar, até um pouco antes da reunião, falou comigo, dizendo que a única observação que ele faria ao enunciado seria suprimir essa palavra, mas aí eu contra-argumentei que essa palavra está no nosso Código de Processo Civil, e é uma palavra absolutamente incompatível com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é incompatível, portanto, com a legalidade constitucional, porque interditado é a rua, é o prédio em ruína, interditado é o que não tem serventia. Então, uma pessoa interditada é algo incompatível com a funcionalidade do próprio conceito pessoa, né? Então, era até uma forma da gente denunciar a nossa incorreção da nossa lei. Então, no momento de fazer defesa, a preservação dessa palavra, a comissão entendeu por seguir esse meu argumento, essa minha sugestão. E por que a importância para mim desse enunciado? Porque me surpreendeu a decisão recente do STJ. Aliás, algumas decisões do STJ têm me causado uma certa frustração quando se trata da matéria ligada à Lei Brasileira de Inclusão. E esse RESP 18.93.387, originário de São Paulo, traz, inclusive, na ementa, que a responsabilidade civil do curador continua integra lá, o curador responde pelos danos causados pelo curatelado. Então, quando eu vi esse ementa, eu fui ansiosa ler a inteireza do relatório, do recurso, da decisão, porque eu queria saber qual seria ali a solução, o fundamento daquela decisão, né? Mas, curiosamente, o assunto era outro. Talvez a emenda precisasse ser um pouco melhor elaborada, porque ali se tratava de um contrato de plano de saúde, em que o curador, que era marido da curatelada, era o titular e a curatelada sua dependente, e por meio de uma ação judicial, essa senhora conseguiu um tratamento que o plano de saúde não estava autorizando e, em liminar, o juiz concedeu, determinou que o plano de saúde realizasse aquele tratamento, contudo, em sede de sentença, o judiciário entendeu que não cabia ao plano de saúde prestar aquele tipo de serviço e, assim, determinou que o curador, mas, na verdade, não era o curador, era o titular do plano de saúde, pagasse o valor devido e, além disso, ainda houve uma condenação por perdas e danos ligada ali, fundamentada no artigo 402 do Código e não no 927. Então, em suma, a responsabilidade civil a que o RESP se refere era uma responsabilidade civil decorrente de um contratante pelo inadimplemento de uma obrigação contratual. Então, não se tratava daquela responsabilidade civil indireta do 932, como a gente poderia imaginar, tratando aquilo de uma responsabilidade de terceiro, né? Então, uma vez que a curatela hoje é definida em sentença e não incide sobre questões existenciais dispostas nesse parágrafo do artigo 85, não faz sentido que o curador responda por danos causados pelo curatelado fora dessa área sobre a qual a curatela incide. Então, esse foi o enunciado. Esses outros 3 enunciados tiveram aprovação pela Comissão de Responsabilidade Civil, mas não foram aprovados pela plenária, então eles não vão receber aquele númerozinho e nós não vamos achá-los quando estivermos procurando enunciados das jornadas, porque eles não foram, ao final, aprovados. E aqui falava da extensão do dano extensão do dano como um parâmetro a ser também utilizado para quantificar nas ações coletivas a reparação por dano moral coletivo. O outro seria da compensatio lucro com dano, como eu já mostrei antes, né? E também nos que eu já citei antes. Ou seja, o prejuízo que você suporta em função de uma determinada conduta, no momento de se calcular, o dano deveria deduzir daí eventual vantagem recebida. E, por fim, a pretensão do credor ao cumprimento
pelo equivalente pecuniário não é excluído em razão de cláusula de exoneração ou limitação do dever de indenizar, salvo estipulação em contrário. Então, foram esses os enunciados. Como saldo, eu disse aqui a vocês, foram apenas 5 aprovados que vão representar a responsabilidade civil nessa 9ª jornada realizada pelo Conselho Federal de Justiça Federal. Muito obrigada, professor Marcos. Nós que agradecemos, professora Joyciele. E a minha sensação, acho que Joyce pode confirmar, é a autoespecialização das discussões envolvendo responsabilidade civil. Joyce, se você puder parar o compartilhamento para a gente seguir aqui. Sim, desculpa. O que o professor Paulo tem acontecido muito são a apresentação de verdadeiras teses de processos que estão em andamento, tese de história de advocacia, assuntos super específicos, tá? E que não atendem ao objetivo da jornada, que é de buscar colaborar com a decisão, com a construção da formação do raciocínio do julgador. E dando continuidade aqui à nossa conversa, eu quero trazer aqui para o destaque, deixa eu achar aqui, o nosso amigo professor Rodrigo Toscano, tá? Que depois de um longo inverno nos brinda aqui com a sua presença, tá? Rodrigo, meu caro, seja bem-vindo, a palavra é sua, o compartilhamento está liberado, é com você. Muito bem, em primeiríssimo lugar, eu quero dizer que é um prazer muito grande sempre a gente estar reunido aqui nas reuniões do nosso grupo de estudos, né? Infelizmente, essas minhas empreitadas múltiplas, né? Eu me envolvo com muita coisa ao mesmo tempo, acabo não conseguindo estar presente sempre, mas todos sabem que é sempre do meu absoluto interesse estar acompanhando aqui o desenvolvimento dos trabalhos que são realizados pelo CONREP, né? Professor Paulo, evidentemente que a gente só se vê ou a gente se fala por telefone ou se vê pelo vídeo, mas eu fico impressionado como o senhor deve estar passando algum produto que faz com que o senhor fique sempre mais jovem, né? Pelo menos aqui na TV, o senhor está realmente muito mais jovem. Então, isso nos deixa felizes, porque é provável que nós estejamos também com essa mesma impressão, pelo menos para quem vai nos assistir aqui pelo vídeo, né? E também nos ver depois para compartilhar dessas nossas informações que nós temos a respeito desses temas das jornadas, né? Portanto, quero dizer para o senhor e para todos que estão participando, não vou nomear, porque eu estou vendo aqui que nós somos muitos hoje, não dá para a gente nomear todos aqui, mas, logicamente, que fica aqui o meu abraço para todos vocês, né? Na conversa que eu tive com o professor Marcos, a gente destinou esse momento aqui para os, né? Portanto, a gente vai tratar sobre a Comissão de Direito Contratual, né? Eu já disponibilizei no grupo o slide que eu vou usar aqui para que a gente possa desenvolver esse tema, para quem quiser acompanhar aí pelo celular ou mesmo pelo computador, fica mais fácil. E, como vocês podem ver aí, no primeiro momento que eu estou fazendo, professor Paulo, eu também mandei para o senhor, que eu vi que o senhor não estava no grupo, eu mandei no telefone também, chegou no WhatsApp do senhor também no privado, certo? Eu tive esse cuidado, que eu vi que o senhor não estava no grupo. Mas, enfim, eu também vou compartilhar aqui para ficar mais fácil, para que todo mundo possa também acompanhar, né? Nessa seara do direito contratual, na verdade, o que nós tínhamos à disposição eram, se eu não me engano, 24 enunciados, né? Mas chegaram ali mesmo para análise 16 enunciados, né? Nós aprovamos 8 enunciados ao final das jornadas, né? E, portanto, eu só vou tocar no assunto dos 8 enunciados que foram aprovados. Como já disse o professor Marcos, nós não temos a numeração ainda dos enunciados, a gente está aguardando ainda que o CJF possa fazer aquela ordem numérica que eles colocam todos os enunciados que vão sendo aprovados, né? E claro que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para que isso aconteça e até fazer as publicações. Eu mesmo não tenho trabalhado ainda com as publicações para evitar que as pessoas se percam um pouco nessa questão da numeração dos enunciados propriamente, né? Portanto, nós não vamos usar números aqui, né? Antes de passar por os enunciados, eu gostaria de fazer aqui
uma apresentação de como é que funcionou a comissão de trabalho, né, de direito contratual. Essa primeira foto aí do lado esquerdo superior, logicamente, é a plenária, a sessão plenária no Conselho da Justiça Federal, né, todas as vezes que há as jornadas, logicamente que há uma reunião plenária com todos que estão participando de todas as comissões, né? Nesse momento aí, nós estávamos ali no momento da abertura ainda, com o ministro Jorge Mussi fazendo a apresentação das jornadas, né? Mas logo depois, aí, nessa foto à direita, a gente consegue ver a comissão de direito contratual que estava no comando mesmo ali da discussão, é composta pelo ministro Marco Buzzi, e também pelos professores Flávio Tartus, pela professora Cláudia Lima Marques, também, e ainda pela juíza Aline, lá de Santa Catarina também, que colaborou muito, inclusive, com a comissão propriamente, nesse exato momento em que nós estávamos trabalhando nesses pontos, né? Aqui também a participação aí de todos os membros, o professor Marcos também participou da Comissão de Direito Contratual, a professora Cláudia Stein, também, que está aqui participando da nossa reunião, também estava na Comissão de Direito Contratual, o professor Vladimir Alcibiades, da nossa querida Universidade Federal da Paraíba também, e aqui ainda a participação de alguns outros membros, como o professor Venosa, o professor Schreiber, a professora Gisele de Ironaca, vários outros colegas nossos, que aqui eu não me recordo a todos, o professor Dimitri também está aqui presente, também participou da Comissão de Direito Contratual. Portanto, nós tivemos uma comissão muito ilustrada e uma característica muito interessante dessa comissão, e o professor Marcos pode confirmar isso aqui que eu vou dizer agora, é uma comissão que trabalhou em altíssimo nível, é impressionante como o nível de discussão de direito contratual das jornadas de direito, de direito civil. Eu sempre fiz parte da Comissão de Direito Contratual, essa, na verdade, nós temos 9 edições das jornadas, eu fui a 8 edições, sempre participando da Comissão de Direito Contratual, e eu fico muito impressionado com o nível muito alto de discussões que nós temos adiante quando a gente vai tratar desse tema dos contratos, né? Portanto, isso aqui é só para, digamos, criar aqui uma expectativa ou demonstrar realmente na prática como é que ocorreu o trabalho desta comissão, uma comissão com mais ou menos umas 35, 40 pessoas, né, entre desembargadores, juízes de vários lugares do Brasil, professores de vários lugares do Brasil também, né, os ministros sempre participando, entrando e saindo da sala, vários ministros da STJ. Portanto, é uma comissão que sempre é muito prestigiada também, uma comissão importante dentro da jornada de direito civil, como a gente bem sabe, né? Vamos aqui, primeiro, a análise do primeiro enunciado aprovado. Vou tratar aqui desse primeiro, que é um enunciado que diz respeito à questão relacionada ao superendividamento, né? O que ficou aprovado foi justamente isso aqui, o conceito de pessoa superendividada, previsto no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, deve abranger, além das dívidas de consumo, e aqui eu já faço um primeiro grifo, as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna, né? Este enunciado, ele diz respeito, logicamente, à Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei do Superendividamento, né? Essa lei do superendividamento, ela traz, de fato, aí, no artigo 54, parágrafo 1º, o conceito de superendividado, logicamente, não de modo direto, mas de modo indireto, dizendo que se entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. O que o enunciado quis fazer aqui, como todos podem observar, é tirar só do núcleo das relações de consumo o conceito de superendividamento, ou de superendividado, ou de pessoa superendividada, para usar aqui a expressão mais próxima da lei, para também abranger outras dívidas, que não são só as dívidas provenientes das relações de consumo, né? Esse enunciado acabou sendo objeto de um rápido debate, não muito debate, mas de um rápido debate. Eu mesmo fiz uma indagação, porque eu me preocupei logo com as dívidas de aluguel. A gente sabe que elas têm uma dupla
um duplo modo de análise, né? Do mesmo jeito que a gente está analisando, logicamente, a figura do locatário que está usando o bem imóvel para sua moradia, portanto, para manter ali a sua dignidade. De outro modo, a gente sabe que os números que demonstram muito claramente que muitas pessoas no Brasil vivem da locação, de um modo tal que a gente também não pode retirar do locador a possibilidade dele cobrar de um modo mais efetivo o crédito que ele tenha, né, em razão daquele locatário que está ali usando a coisa, né? E me preocupei, de fato, com o caso do superendividado em face das dívidas de locação. Depois acabei sendo convencido de que não haveria problema, mas eu confesso que hoje eu estou arrependido, porque votei neste enunciado. E por que eu estou arrependido? Porque depois, na hora, eu realmente tive dúvida, mas parei para analisar em seguida o artigo 104B do Código de Defesa do Consumidor, que trouxe o famoso processo por superendividamento, né? Eu, na verdade, fui convencido a priori, principalmente no momento da discussão da comissão, que seria melhor para o locador que ele fosse fazer parte do rol de endividados ali do locatário, né? E, consequentemente, não haveria problema para ele, locador. Só que, quando nós vamos observar o procedimento do processo de sobreendividamento que está previsto no artigo 104B, o que nós percebemos é que, provavelmente, haverá uma longa demora para receber esse crédito aí, em face do que o Código de Defesa do Consumidor prevê ali. Portanto, eu confesso que, talvez para as relações de consumo, a questão seja, evidentemente, absolutamente muito bem posta, não há dúvida alguma que, quando nós estamos falando da relação de consumo, é evidente que a gente tem que proteger a parte mais vulnerável na relação, mas no caso dos contratos civis, eu confesso que fiquei, de fato, com dúvida na hora, acabei votando, e depois, se eu fosse pensar melhor e ter analisado ali na hora o artigo 104B, que eu acabei não encontrando ali na hora das discussões, tudo muito rápido, eu acabei não vendo com detalhe. Observem bem todos que aqui há uma questão muito interessante. Vocês sabem que no Brasil hoje nós temos a possibilidade de recuperação judicial, quando nós estamos tratando das empresas, né? Nós temos a possibilidade do processo por sobreendividamento por parte do consumidor, mas nós não temos a figura de um processo propriamente, de um rol que possa se fazer de credores do insolvente civil, né? Portanto, aqui, de um certo modo, esse enunciado ele dá um passo dentro dessa possibilidade do insolvente civil, né, de um modo tal que a gente vai poder usar também esse enunciado para dizer que quem está em estado de insolvência vai poder passar por um procedimento de se criar um rol de credores que vai se pagar na forma, me parece que é esse também a proposta do enunciado, que está prevista aqui no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, que foi alterado pela Lei do Superendividamento. Muito bem, vamos agora aqui analisar o segundo enunciado que foi aprovado, portanto, eventualmente, para quem não prestou atenção nesse primeiro, nós temos aqui uma nova chance, que é começar do zero agora do número 2, né? Isso é sempre bom a gente avisar, porque às vezes a pessoa dorme no primeiro, acorda no segundo, não sabe onde é que está mais. Mas, de toda forma, nós vamos aqui para o segundo enunciado aprovado, aliás, um enunciado muito simpático, eu particularmente gosto da ideia, embora esse tema seja muito, digamos, pacificado na nossa doutrina já, né? Ele diz respeito à evicção, e diz que a evicção pode decorrer tanto de decisão judicial como de outra origem. Eu gosto da ideia de ter ampliado aqui a outra origem, porque, em razão da complexidade que a gente vive mesmo hoje, é provável mesmo, é possível, pelo menos possível, que a evicção seja proveniente de questões que transcendem a decisão judicial, como acontece, por exemplo, com o ato administrativo. Mas essa questão do ato administrativo, ela já vinha sendo objeto tanto de afirmações por parte da doutrina, como também por parte da jurisprudência. Inclusive, eu tive o cuidado de pegar aqui esse julgado de 1997, na verdade, e publicado no dia 2 de fevereiro de 98, ainda da lavra do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, quando ele já ventilava essa hipótese aqui com muita tranquilidade, dizia aqui que nos termos da jurisprudência reiterada do STJ,
para o exercício do direito da evicção resulta ao adquirente, que da evicção resulta ao adquirente, não é exigível prévia sentença judicial, bastando que fique ele privado do bem por ato de autoridade administrativa. Portanto, a evicção proveniente também de questões de ato administrativo também, aliás, a perda ou mesmo a limitação de uso, né, da coisa em razão de evicção proveniente de ato administrativo, nós já vimos com essa discussão há muito tempo. Mas uma das coisas mais importantes, um dos pontos mais importantes, ou uma das, digamos assim, uma das questões que mais nos leva às jornadas de direito civil, como disse o professor Marcos, é justamente essa possibilidade que a gente tem de uniformizar esses nossos temas, assim, essas questões que são mais amplas e que podem, de um certo modo, gerar alguma dúvida efetivamente em um determinado momento, né? E é o caso aqui exatamente do que acontece nesse caso aqui. Eu acho que ajuda bem o enunciado que foi proposto nesse particular. Vamos agora aqui para o terceiro enunciado aprovado na Comissão de Direito Contratual, que foi aprovado também pela plenária, logicamente, no dia seguinte, quando também trata aqui da exceção de contrato não cumprido. Me parece também que esse é um enunciado muito simpático, acho que valeu a pena a aprovação dele do ponto de vista da orientação que ele possa trazer, de modo geral, tendo em vista que ele diz aí ser possível opor exceção de contrato não cumprido com base na violação de deveres de conduta com o livro do professor Marcos Errard também, que trata de responsabilidade na boa-fé objetiva, e me parece que esse tema é um tema que valia a pena a gente já ter uniformizado mesmo em enunciados. Eu, particularmente, sou amplamente favorável a esse enunciado, né? Só lembrando, no artigo 476 do Código Civil, portanto, é referido a esse artigo aqui, referente a esse artigo, né? Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, né? A referência que se fazia a esse enunciado era justamente ao 476 ao 4622, que é mais conhecido de todo mundo, né? E, logicamente, que aqui nós estamos tratando do não cumprimento, de lealdade, de moralidade, de cooperação por parte de um dos contratantes, podendo ser articulado como mecanismo de defesa, portanto, de exceção de contrato não cumprido pela outra parte no contrato. Me parece que esse artigo, esse enunciado, de fato, ele traz uma boa contribuição para todos nós, né? Agora, vamos aqui para o quarto enunciado, que foi aprovado também pela Comissão de Direito Contratual. Esse enunciado é um enunciado que tem um viés prático importantíssimo, tendo em vista a chegada da Lei 13.786, que é a famosa e mal apelidada Lei do Distrato, né? Eu nunca vi realmente uma lei tão mal apelidada, uma lei que trata de distrato e que, de fato, distrato mesmo só tem um parágrafo, né? Que trata de distrato. Essa lei realmente deveria, se a gente quisesse ter um rigorismo técnico, a gente deveria chamar essa lei Lei da Extinção do Contrato de Compra e Venda, Lei da Extinção do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em Construção, seria a melhor terminologia. Como fica muito grande, talvez apelidando por Lei do Distrato esteja bom, pelo fato de ser curto o apelido, digamos assim, mas ela de distrato, evidentemente, tem muito pouco, né? Ou quase nada até, para dizer o que ela diz, não precisava nem do parágrafo que foi inserido lá, a rigor, né? Mas tudo bem. O fato é que essa lei, ela exigiu que todos os contratos de compra e venda de imóvel em construção, seja em promessa, seja em compra e venda à vista, ele tivesse que ter um quadro resumo para facilitar a compreensão do consumidor, né? O consumidor, como diz o professor Francisco Loureiro, desembargador Francisco Loureiro, o consumidor hoje se vê às voltas, muitas vezes, com contratos de promessa de compra e venda, com 30 laudas, 40 laudas, 50 laudas, e ele sempre faz uma brincadeira. Eu não sei por que se gasta tanta lauda para se vender um imóvel, né? Mas, logicamente, que nós vamos aprendendo com a nossa experiência que muitas questões podem ser resolvidas mesmo com o próprio contrato, e, em razão disso, os contratos de promessa eles ficam grandes mesmo. Aliás, não são só os contratos de promessa que vão ficando grandes, nós vamos criando também aqui no Brasil um costume que é muito comum nos Estados Unidos, de nós queremos regular tudo através de cláusulas contratuais
para facilitar a interpretação do contrato, caso haja algum problema na sua interpretação. Nesse caso específico aqui, a ideia é que haja realmente um quadro resumo nesses contratos ou passou a surgir uma dúvida, e essa dúvida acabava gerando uma instabilidade muito grande. Para que todos possam compreender bem essa dúvida, é importante que a gente leia aqui o artigo 35A da Lei 4.591, portanto, da Lei de Condomínio e Incorporação. Esse artigo 35A, ele diz que os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas, integrantes da incorporação imobiliária, serão iniciados por quadro resumo. E aí, qual é a questão que gerava uma dúvida? É que, quando ele disse que o imóvel deveria ser integrante de incorporação imobiliária, nós temos um conceito para incorporação imobiliária que acaba a partir do momento em que o habite-se é outorgado ao incorporador. Então, o que é que acontecia? Passou a haver uma dúvida se eu precisava do quadro resumo para aquelas unidades que não tinham sido vendidas pelo incorporador durante o período de construção da edificação. E, em razão disso, criou-se uma instabilidade muito grande, porque muitos diziam que não precisava do quadro resumo, porque às vezes dá trabalho, principalmente os corretores de imóveis não gostam do quadro resumo, porque os corretores acabaram entrando numa situação muito delicada, de fato, com o quadro resumo, porque o valor da corretagem foi expresso de modo muito claro, né? No quadro resumo tem lá o valor da corretagem. Como vocês sabem, o valor de corretagem ela é muito grande em relação ao próprio valor do bem, porque você tem 5% sobre o valor do bem, logicamente, que chama atenção. Uma corretagem, por exemplo, baseada no valor de R$1 milhão, que é o imóvel da classe média brasileira, né, hoje, né, é uma corretagem de R$50 mil, né? Então, você acaba chamando atenção. Então, normalmente não se quer fazer o quadro resumo, até às vezes porque se dá um certo trabalho também, e o que se passava era que a ausência do quadro resumo gerava uma instabilidade por conta dos parágrafos 1º e 2º deste artigo 35A. Né? O primeiro parágrafo dizia que qualquer inconsistência do quadro resumo isso poderia gerar uma causa de rescisão contratual, o que, logicamente, já assombra a todos nós, né? Principalmente se o contrato já estiver amplamente cumprido, né? E também no parágrafo 2º, o parágrafo 2º ele faz menção ao artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo que trata das cláusulas abusivas, e, logicamente, esse artigo ele traz em si norma de ordem pública que, uma vez não observado, poderá gerar a nulidade do contrato. Imagine só que a ausência desse quadro resumo poderia levar a essa discussão em torno da nulidade do contrato em razão da ausência de um quadro resumo. Então, para estabilizar, o que é que aconteceu? A comissão resolveu realmente o problema, me parece que é uma resolução boa de um problema, dizendo o seguinte: o quadro resumo a que se refere ao artigo 35A da Lei 4.091 é a obrigação do incorporador na alienação de imóveis em construção ou já construídos. A minha única ressalva, e eu tinha proposto uma alteração nessa redação, mas acabou que eu vi que poderia gerar algum tipo de discussão mais ampla, tal, acabei ficando mais contido, mas o ideal era que tivesse feito também aqui uma ressalva que, logicamente, o quadro resumo ele faz menção a uma série de pontos, inclusive das questões do imóvel quando ele ainda está em construção. Então, lógico que o que está aqueles pontos do rol do artigo 35A, que são várias letras, são 12 itens, né? Claro que não precisa fazer menção àquilo que diz respeito ao imóvel em construção, isso é óbvio, não precisaria realmente nem ter isso aí escrito. De toda forma, não seria demais a gente ter uma ressalva a respeito desse assunto aqui, neste ponto, né? Muito bem, agora vamos aqui para o quinto enunciado que foi aprovado pela comissão. Esse enunciado, ele traz digamos assim, uma discussão muito forte. Esse é um assunto antigo já, todos aqui que trabalham no direito de família sabem muito bem que esse é um artigo, aliás, é uma discussão antiga, que ela já esteve mais acesa durante o Código Civil de 16, e ela agora volta bem à baila, né, em razão de algumas alterações que o próprio STJ propôs na análise do regime da separação obrigatória, né? E também da própria súmula 377 do Supremo,
na aplicação da súmula 377 do Supremo em face dos mais recentes julgados do STJ. E o que ficou dito aqui é que, em regra, é válida a doação celebrada entre cônjuges que vivem sob o regime da separação obrigatória de bens. Eu confesso a todos vocês que, no primeiro momento, eu não gosto muito do enunciado, porque, de fato, ele parece desvirtuar a lei, né? A lei obriga que a pessoa case pelo regime de separação justamente para que não haja comunicação dos bens, e claro que depois que a pessoa está vivendo em plena intimidade com o outro, é muito mais fácil você induzir o outro cônjuge, né? Seja o homem, seja a mulher, ou seja a relação que for, claro, a fazer doações durante o casamento, né? E desvirtuando o regime de separação obrigatória eventualmente. Eu confesso mesmo que não tenho uma opinião formada sobre isso, gosto da ideia do enunciado, mas me parece que ele vai de encontro ao que a lei pretende fazer. E por isso que eu, nesse caso, acabei me abstendo na votação desse enunciado. Na dúvida, eu preferi não colaborar nem com a sua aprovação, nem com a sua reprovação. E algumas pessoas também atuaram em abstenção nesse caso. De fato, o enunciado ele é polêmico, né? Vejam que ele está tratando aqui da validade da doação celebrada entre cônjuges que vivem sob o regime da separação obrigatória. Ele fazia menção ao artigo 544 do Código Civil, que, logicamente, permite aqui na parte central do artigo 544. Muito bem, vamos aqui ao sexto enunciado que foi aprovado também pela Comissão de Contratos. Esse sexto enunciado, ele traz uma resolução de um assunto que é absolutamente importante, muito interessante no dia a dia, principalmente daqueles que trabalham no direito imobiliário, né? Porque ele vai tentar resolver uma questão que realmente nos é muito cara, que pode facilitar muito a nossa vida do ponto de vista prático, né? Porque ele acabou dizendo que nos casos do artigo 684 do Código Civil, ocorrendo a morte do mandante, o mandatário poderá assinar escrituras de transmissão ou aquisição de bens para a conclusão de negócios jurídicos que tiverem a quitação enquanto vivo o mandante. Nesse ponto aqui, a gente encontra uma dificuldade, porque o artigo 682 do nosso Código Civil, especificamente no inciso 2º, ele prevê que a morte do mandante faz com que se extinga também o mandato. Todos nós aqui devemos lembrar muito bem disso. Isso é uma regra básica do contrato de mandato. E, nesse caso específico, ele não faz menção, logicamente, ao 682, inciso 2º, mas sim ao 684. E nesse 684, o que nós temos disposto nele é exatamente o seguinte: quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de um negócio bilateral, como acontece, por exemplo, com a compra e venda, ou a promessa de compra e venda, mais especificamente, dos imóveis, né? Ou tivesse sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário, a revogação do mandato será ineficaz. Portanto, o próprio artigo 684 ele já trata da ineficácia da revogação deste tipo de mandato, porque ele se aproxima muito, eu tenho dúvida se propriamente isso é um mandato em causa própria do 684, depois eu gostaria até de escutá-lo sobre isso, me parece que o que fala do mandato em causa própria é o 685, mas, enfim, também, sendo ou não, me parece que não há muita discussão em torno desse assunto, pelo menos do ponto de vista prático, mas o mandato em causa própria, ele equivale a uma cessão de direitos em proveito do próprio mandatário e, como tal, se equipara realmente a um contrato definitivo de transmissão. E, em sendo assim, me parece que a ideia trazida aqui pelo enunciado ela é muito boa, ou seja, mesmo que o mandante já tenha falecido durante o pagamento ali, já depois da quitação, né, daquele contrato que começou já com o mandato atrelado a ele, me parece que seria muito mais razoável a gente usar o mandato para concluir o negócio do que levar esse bem, por exemplo, para o inventário e ter que resolver através de inventário a adjudicação compulsória, né? Me parece que esse é um enunciado que resolve bem essas questões relativas a esse tema, né? E agora nós vamos entrar nos dois últimos enunciados. Esses dois últimos enunciados,
Eu confesso a vocês também que eles são muito típicos, muito pontuais, como disse também agora há pouco na introdução hoje, o professor Marcos lembrou bem que nós temos hoje um nível de especialização muito grande de alguns enunciados, e nesse caso específico aqui, o enunciado diz respeito ao contrato de seguro, né? E como tal, ele por si só já é muito especial, né? Todos os pontos relacionados ao contrato de seguro, eles ganham um nível de especialidade muito grande, e nesse caso aqui específico, eu me lembro muito bem da manifestação do professor Venosa, que mal se acabou de ler o próprio enunciado, o professor Marcos estava ao lado dele, né? E mal se acabou de ler o enunciado, ele disse, eu concordo plenamente, eu me lembro muito bem ele dizendo isso. E por que concordava plenamente? De fato, todos nós concordamos plenamente, principalmente nós que não gostamos de estudar, digamos assim, pelo menos eu, no meu caso, de estudar muito contrato de seguro com muita profundidade, eu só não sei muito se quem gosta de contrato de seguro gostou do enunciado, mas o enunciado diz o seguinte, o princípio da boa-fé objetiva do princípio da boa-fé objetiva resulta o direito do segurado ou do beneficiário de acesso aos relatórios e laudos técnicos produzidos na regulação do sinistro. Por que todo mundo foi imediatamente favorável a esse enunciado? Porque não há sentido realmente em você esconder os laudos técnicos produzidos na regulação do sinistro, né? Isso faz parte, evidentemente, do próprio conceito de boa-fé objetiva, e é claro que ninguém iria ser contrário, a não ser quem fosse muito mais especializado mesmo nos contratos de seguro, que nesta jornada eu senti falta. Normalmente estão presentes, mas nessa eu senti falta, né, dos grandes defensores das seguradoras, né? E, além desse enunciado número 7, que eu acabei de ler, também o enunciado número 8, praticamente caminha na mesma linha de raciocínio, mas para deixar ainda mais esclarecido aqui outro ponto, ao dizer que, diante do princípio da boa-fé objetivo, o regulador do sinistro, olha só, essa aqui ainda é mais pesada, né, para as seguradoras, né, tem o dever de probidade, imparcialidade, celeridade, o que significa que deve atuar com correção no cumprimento de suas atividades, né? É claro que para as seguradoras esse enunciado ele não, digamos assim, não pode não parecer muito interessante a priori, né? Apenas para quem não trabalha com contrato de sinistro, como é o meu caso, tive a curiosidade de ver qual era a preocupação daquele que sugeriu o contrato. Eu fui lá no site, aliás, no dicionário da Funenseg, né? E lá havia esse conceito, regulação do sinistro é o procedimento administrativo que objetiva o exame da ocorrência de um sinistro, das causas e circunstâncias para a caracterização do risco ocorrido, com vistas à definição da existência de cobertura. Por isso é que aqui o enunciado se preocupa em ter acesso a esse procedimento e que isso seja feito de um modo claro, de um modo transparente, de um modo probo, para evitar que, evidentemente, que o consumidor do seguro seja, de alguma forma, ludibriado, e mesmo os seguros que não são só realizados, né, em relações de consumo, claro, que são muitos também, a gente sabe muito bem o potencial do contrato de seguro em relações civis e muito mais ainda nas relações empresariais, né? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, esses foram, portanto, os 8 enunciados que foram aprovados nas jornadas de direito civil, agora em 2022, né? Eu espero ter trazido assim um resumo bastante pontual deles. Eu, incentivado pelo professor Marcos, eu já estou escrevendo alguns pontos, logicamente que vão ultrapassar um pouquinho aqui essas questões, lógico que a gente fica preocupado com o tempo também aqui, e logo, logo eu posso disponibilizar também o artigo que eu estou produzindo a respeito desse tema. Muito obrigado mais uma vez aí pelo fato de todos vocês terem essa paciência enorme de me escutar e evidentemente que eu vou estar aqui para escutar todo mundo e voltar às outras reuniões também para escutar a todos. Um abraço grande e daqui a pouco a gente vai aí para os debates, né? Professor Marcos. Isso, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela participação. Deixa eu fazer uns comentários mais gerais para que a gente possa seguir para os debates aqui. Como o professor Rodrigo bem colocou, a especialização é uma das características das últimas jornadas. Pessoal, a gente na última hora e 20, a gente conversou de amamentação e doula até regulação de seguro. Só que a gente só viu 3 das 8 comissões das jornadas.
A gente teve comissões que tiveram apenas 2 enunciados aprovados, por exemplo, a comissão de parte geral, tá? Mas a gente tem uma comissão que vai merecer aqui um destaque específico, que é a Comissão de Direito e Novas Tecnologias. E aqui uma dúvida que acho que vai ser presente em todas as faculdades na próxima vez que forem revisar os currículos das disciplinas. O que é que a gente faz com a tecnologia? A gente segrega ela numa matéria só, coloca ela como uma matéria eletiva, ou a gente pega esse assunto e trata do impacto do direito administrativo, do impacto do direito das famílias, do impacto do direito processual, e a gente coloca as discussões de tecnologia como algo que é transdisciplinar. A gente não tem uniformidade de tratamento para isso, e vejam, por exemplo, o que aconteceu nas jornadas. Havia uma comissão específica sobre tecnologia, mas aqui e acolá você enxerga em alguns dos anunciados que foram discutidos temas que também dizem respeito a isso. Tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente começar a refletir. As jornadas servem para a gente medir a temperatura de como é que está a discussão de alguns temas. Tá? E aí eu quero chamar a atenção para vocês que na Comissão Específica de Tecnologia, os debates se concentraram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Faz sentido, a lei entrou em vigor em setembro de 2020, então a gente ainda tem uma lei com pouquíssima análise jurisprudencial. Mas acontece que, para entender as discussões da comissão, você precisava dominar a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e, pelo menos aqui na realidade da gente em Alagoas, a gente não tem isso como conteúdo obrigatório em nenhuma das faculdades. A gente já tem como conteúdo obrigatório no exame de ordem, apenas a OAB fez a opção de atrasar um pouquinho a cobrança desses conteúdos, eles não têm aparecido com frequência, mas a pergunta é o que é que a gente está esperando e como é que a gente vai lidar com esses assuntos daqui para frente. Eu poderia até trazer para vocês os enunciados de tecnologia, mas a gente vai para a parte dos debates. Mas, professor Paulo, o que me chama a atenção é que na Comissão de Tecnologia tem discussões sobre melhor interesse da criança e do adolescente, tem discussões sobre privacidade, que são de parte geral, tem discussões sobre cláusulas de contrato e cláusulas de não indenizar, e essas discussões poderiam acontecer tanto na Comissão de Contratos de Família quanto na Comissão de Tecnologia. Mas o problema é que quem recebe enunciado para olhar, recebe enunciado levando em consideração o seu cacuete, a sua especialização, a sua perspectiva, o seu dia a dia. Tá? Então, se o professor Rodrigo não estivesse na Comissão de Contratos, eu não sei se o enunciado sobre a lei dos distratos teria sido discutido. Se a professora Cláudia Lima Marques não estivesse na Comissão de Contratos, eu tenho dúvidas se a discussão sobre o superendividamento, e principalmente a distinção entre insolvência civil e superendividado, teria sido objeto de discussão. Tá? Me chama muita atenção na Comissão de Família a dificuldade da gente pegar os temas que são mais controvertidos e conseguir concretizar um enunciado. O que acaba acontecendo é que os enunciados que poderiam trazer maior contribuição para o debate, eles nunca conseguem atingir o quórum. Tá? E aí, por não atingir o quórum, a gente acaba tratando na família de questões que são mais laterais. Vejam, por exemplo, que a gente não discutiu aqui nenhum enunciado sobre planejamento sucessório. A gente não discutiu nenhum enunciado aqui sobre exercício de autonomia, e a gente tratou de contratualização das relações familiares na reunião anterior, e a gente não vê isso refletido nos enunciados. Não quer dizer que não tinha enunciado sobre isso. Quer dizer que a gente não tem ainda consenso para que isso se converta no enunciado. Agora, se foi difícil para você acompanhar essa última hora, imagine o que é você sentar no plenário e você está lá com o seu celular e você ter que votar nesses enunciados sem conhecer as justificativas. Porque, pela forma de aprovação dos enunciados, as justificativas estão no caderno, mas o caderno contém todas as propostas, inclusive as propostas que não foram selecionadas para a comissão. E aí, pessoal, não dá tempo de ver o enunciado, procurar a justificativa, pensar um pouco e votar. Ou você se prepara para as jornadas, para poder você efetivamente ter uma contribuição específica, ou você acaba fazendo número. Mas a gente tinha, professor Paulo, na Comissão de Contratos, pessoas como o professor Venosa e a professora Giselda, que, por exemplo, apesar de terem mais tempo de publicação e de estrada, não tinham tanto vivência na Comissão de Contratos do que o professor Toscano e o professor Tartucci, que basicamente estavam lá em todas as comissões. A gente tinha pessoas novas nas jornadas, agora eu queria que vocês percebessem que todos os relatores são magistrados, por uma questão regimental. A gente tem juristas convidados para ajudar na seleção, mas, no final das contas, a última palavra dos magistrados relatores.
São eles que vão fazer a redação final, são eles que vão dar a última palavra quando for feita a revisão ortográfica em relação a esses assuntos. E a gente tem que lembrar o seguinte, o auditório das jornadas é o Superior Tribunal de Justiça. É a referência ao entendimento do STJ que é levada em consideração. E aí a gente tem questões regionais que não conseguem chegar e não conseguem atingir o campo das jornadas. Tá? Me chamou muita atenção, por exemplo, a quase inexistência de aprovação de enunciados sobre direito das coisas, titularidades. Nenhuma discussão sobre multititularidade, mas a Comissão de Direito das Coisas, professor, aprovou um enunciado que diz que no estágio atual do desenvolvimento, a gente só pode conferir direito de autor para pessoas naturais ou pessoas jurídicas, mas não para inteligência artificial. E a pergunta é, esse é um assunto de direito das coisas ou um assunto para a Comissão de Tecnologia, por exemplo? Na comissão de parte geral, me permitam destacar dos 2 enunciados aprovados, só estou procurando aqui a redação, tá? Uma discussão sobre autorização de cônjuge companheiro para a utilização de métodos contraceptivos. E se fez uma relação entre a utilização de método anticonceptivo e direito à disposição do corpo. Isso deveria ser discutido na comissão de parte geral ou deveria ser discutido na comissão de família? A gente não tem, às vezes, espaço para as comissões interagirem entre elas. Se os relatores e os juristas não fizerem esse papel, a gente não consegue ter essa discussão. Mas, no final das contas, para quem está procurando temas de orientação para os seus alunos nas faculdades, para quem está querendo saber para onde é que está indo a discussão jurisprudencial brasileira, daqui a mais ou menos uma semana, 10 dias, quando as propostas forem aprovadas, a gente vai ter aí um bom quadro. O que me chama a atenção é a Comissão de Contratos receber 109 propostas, e a gente só levar para o plenário, só levar para a data das jornadas, menos de 20. Então, a gente levou menos de 20% das propostas. Por quê? Basicamente, muita coisa repetitiva, muita coisa sem nenhuma contribuição efetiva e muita dificuldade na redação. Um bom enunciado é aquele que você consegue ler, entender o objetivo e ficar claro na sua cabeça qual foi a opção de interpretação. E não é fácil você conseguir isso. Então, vejam, no final das contas, nem 10% dos enunciados que foram submetidos para as comissões vão chegar ao final das jornadas. Mas, mesmo assim, é muito para a gente absorver numa tarde. Tá? Professor Paulo, a gente tem o professor Gustavo Andrade inscrito aqui, e aí a minha pergunta é, se ouço o Gustavo, lhe passa a palavra ou faço o contrário? Se eu quer falar primeiro, depois a gente ouve o Gustavo. Como quiser. Então, vamos deixar o senhor para fechar aqui. Professor Gustavo, vamos fazer a sua intervenção e depois eu passo a palavra para o professor Paulo. Se mais alguém quiser se inscrever, aproveite. Certo, boa tarde a todos. Na verdade, Marcos, eu queria fazer um comentário sobre um dos enunciados, né, da Comissão de Direito de Família. Como disse Joyce no início, né, o professor Paulo, com a sua coerência técnica, eu tenho aprendido com ele que a gente tem que ser muito econômico nas palavras, né, e aplicá-las com muito cuidado também, dado os vários sentidos que que elas podem apresentar. E aí, quando a Patrícia falou desse, que é um enunciado ligado ao artigo 1659, inciso 4º, que comprovada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o ressarcimento a ser pago à vítima deverá sair exclusivamente da ameação do cônjuge ou companheiro agressor. Aí me perdoe a ignorância, mas eu não consegui enxergar enfim, qual seria o real propósito, enfim, a vantagem de ter um enunciado nesse sentido, já que, lógico, que a gente só haverá ameação a depender do regime, né? Se for o da comunhão universal ou da comunhão parcial, mas e se o companheiro ou agressor tiver um bem reservado ou tiver um investimento financeiro ou um bem que tenha sido comprado com bem reservado dele, né? Enfim, qual o sentido de ter que dar... e fala exclusivamente, nem preferencialmente, né? Eu queria fazer esse comentário e dizer justamente isso, que o que parece que o bom das jornadas, eu já estive lá com você uma vez, é justamente isso que você falou, sobre a questão das discussões, né? O termômetro do que a gente percebe lá. Mas são muitos enunciados que são aprovados. Eu acho que isso deve haver uma certa economia aí
no número deles, para que a gente realmente pudesse usar, né, como referência e não virar uma panaceia, né? É isso. Ok, meu caro. Vou passar a palavra para o professor Paulo agora. Bom, meus caros, como o Marcos, a Patrícia, a Joiciane e o Rodrigo já deixaram claro, nós temos que ver, pelas dificuldades naturais de um evento como esse, nós temos que ter clareza de que esses enunciados são uma formação de um pensamento. É melhor que haja debate do que não haver debate, mas que jamais podem ser considerados como uma direção para a jurisprudência. Essa não é a sua função. Na verdade, as jornadas, desde o início, quando foram criadas pelo ministro Rui Rosado, ele tinha uma preocupação muito mais de um diálogo entre a doutrina e a jurisprudência. Aliás, a inspiração do ministro Rosado foi a das jornadas de direito civil na Argentina, que eram jornadas doutrinárias, de doutrinadores, de professores universitários, para um espaço de debate, não como congresso, para emissão de ideias, mas para, efetivamente, seria muito mais a ideia de um colóquio de estudiosos. Essa foi a ideia também do ministro Rosado. A advertência que o Marcos fez de que, infelizmente, ainda continua sendo utilizado como espaço para manifestação de teses lançadas em processos judiciais para disso se transformar em orientação geral, isso é muito perigoso. Eu já observei isso desde os primeiros, por esta razão, para manter a minha autonomia doutrinária. Eu, por opção própria, apesar de constantemente convidado, eu preferi não mais frequentar as jornadas quando eu me decepcionei e constatei esse fato. Né? Havia escritórios de advocacia poderosos encaminhando propostas de enunciado para fazer e tirar disso proveito, vantagem e resultados nas suas atividades profissionais. Não é esse o propósito, nunca foi o propósito do início, e jamais passou pela cabeça do ministro Rosado que fosse esse o propósito dos enunciados. Eu gostaria só brevemente de fazer agora uns comentários dos enunciados. Com essas considerações, eu não deixo de ressaltar a importância de todos os debates. Preferiria que fosse um diálogo, um colóquio desinteressado, construtivamente doutrinário, mais doutrinário do que jurisprudencial, e que a jurisprudência acolhesse e se bem entendesse. Essa era a ideia originária que, infelizmente, veja, por exemplo, o caso dos enunciados de Bedefão, ou de um instituto científico na área de direito. Ali é eminentemente desinteressado, e deve-se evitar que certos interesses terminem se imiscuindo nos resultados. Mas, bem, vejamos, e já começando pela dúvida no caso de Patrícia, né, que tratou do enunciado de direito de família, e da dúvida levantada agora pelo Rodrigo. Eu penso que ressarcimento por violência doméstica, para começar, não é direito de família. É responsabilidade civil, direito da responsabilidade civil. Não há responsabilidade civil especial promanada de atos próprios de direito de família. Não. O dano altera as regras gerais do direito de família. Então, isso que é importante. Não vem, a minha crítica vai, inclusive, à inclusão desse tema no âmbito do direito de família, embora tenha louvado e considere importante que a fixação se faça na ameação do agressor.
isso, de um modo geral, para a responsabilidade civil. No que concerne às sucessões, o curioso é que misturaram direito de família com sucessões, talvez por conta disso haja uma quantidade enorme, como vocês relataram, talvez o maior número tenha sido na área de direito de família, sucessões. Não sei por que não separaram o direito das sucessões, ou misturaram, né? O artigo 1836, quando a proposta é para linhas ascendentes, e não a matrilinear ou a patrilinear, merece nossos aplausos. Eu já vinha já tratando disso, inclusive, para poder abranger o casal de mesmo sexo ou a multiparentalidade. Então, acho que realmente essa decisão essa orientação e esse enunciado está num bom caminho. Com relação à reprovação que houve, não entendi bem se foi na própria comissão ou foi no plenário, da adoção por avós. Essa rejeição, a meu modo de ver, está correta. Avô não é pai nem mãe, avô e avó. Pode muito bem, sim, ser titular de guarda, mas jamais substituir ou se assumir na paternidade e maternidade, preocupado só consigo mesmo e causando problemas de conflito de identidade para este neto-filho. Então, não é em benefício, não é no interesse da criança, como o enunciado diz. A meu modo de ver, é no desinteresse da criança e do adolescente. Portanto, acho que a rejeição foi boa desse enunciado. Com relação, eu só pensei alguns aqui, do que eu vi. A colação, eu confesso a vocês que o enunciado é para que haja indenização. Esse também foi reprovado, né? Que a proposta era de que aquele que sonegou, ele devesse indenizar os demais herdeiros. Olha, eu confesso a vocês que eu cada vez mais me convenço da necessidade da extinção da colação. Até em homenagem a tanto se discutiu aqui da autonomia privada, né? Pessoa doa em vida, a doação começa a produzir efeitos, tanto é válida como é eficaz juridicamente, a partir do momento que o negócio jurídico é celebrado, em que há o acordo de vontades entre doador e donatário. Agora, esse plus, por anos, décadas depois, para a colação, isso infringe a vontade e a manifestação livre de vontade das pessoas. Acho, e tenho defendido já isso em encontros, que a colação deveria desaparecer do sistema jurídico brasileiro. É uma provocação que eu deixo para vocês. Com relação à responsabilidade civil, dois temas me chamaram a atenção. Quando Joyciano me falou que não foi aprovado o dano por ricochete, me causou espécie. Por que não? Por que não tem sido aprovado o dano por ricochete, que já doutrinariamente na jurisprudência está largamente aceito? A responsabilidade do curador, acho que o enunciado andou bem, que ele é interpretativo aí, né? Esclarece que a responsabilidade do curador se atém às características atuais da curatela, a característica de temporariedade e de especificidade do objeto. Então, andou bem o enunciado com relação a isso. Com relação aos contratos, do superendividamento, apesar das dúvidas do Rodrigo, eu acho que o enunciado andou bem, porque a ideia do superendividamento ultrapassa os limites das relações de consumo. A ideia E o que intenta ele é a preservação desse mínimo patrimonial da sobrevivência da pessoa. E aí cabe cada caso, tanto nas dívidas civis como nas dívidas mercantis, cabe, independentemente da regência de cada disciplina, cabe ao juiz aferir
se efetivamente está ou não preservado, ou se há abuso por parte do devedor. Né? Acho que, portanto, aplaudo o enunciado. Com relação à evicção, para a inclusão, além do ato judicial, o ato administrativo, primeiramente, eu diria que meramente é um enunciado, a meu modo de ver, que diz o óbvio, porque isso, doutrinariamente, eu mesmo já tenho, sempre escrevi sobre isso, não é? Um exemplo clássico no caso do DETRAN, o ato administrativo do DETRAN, que determina o cancelamento do licenciamento e que, portanto, provoca a evicção. Não depende só, não é só o caso. Isso, Pontes de Miranda já deixava claro que não se atinha apenas ao ato judicial para que pudesse haver a evicção e pudesse ser considerada evicção. Com relação ao exceptional implemented contracts, achei boa a inclusão de deveres de conduta. Devia ter ido mais além, deveres gerais de conduta. A prestação principal. Não é? Isso gera confusão. Então, o ideal é que fosse deveres gerais de conduta, e não apenas da boa-fé, como está anunciado, de quaisquer outros deveres gerais de conduta. Esse andou a meio caminho enunciado, quem sabe, no próximo encontro, amplie um pouco mais como deveria ter sido. E com relação ao artigo 684, que o Rodrigo tanto chamou a atenção, que o mandante, a meu modo de ver, quer dizer, o mandatário poder continuar o mandato, apesar da morte do mandante, para a execução final de contratos de aquisição de imóveis, em virtude de construção, coisa que não valha. Confesso, Rodrigo, que eu achei um pouco forçada essa equiparação da irrevogabilidade que está no artigo 184 à morte. Você bem chamou a atenção que no 682 a morte é um dos modos de extinção é modo legal, estabelecido em lei. A única exceção que o Código abre é para o mandato em causa própria. E este enunciado parece criar um modelo novo de mandato em causa própria, convertendo a irrevogabilidade, a suposta irrevogabilidade, considerar a irrevogabilidade, porque me parece um pouco forçado essa analogia. Né? Então, são essas as considerações apenas que eu queria fazer a vocês, mas acho que sempre são espaços muito bons de debate e só tem a gente a avançar. Pronto. E aqui a gente pode encerrar essa primeira parte da gravação e continuamos na sala para alguns avisos, para alguns ajustes, e convidando a quem vai assistir a gravação a acompanhar as reuniões anteriores do grupo, como a gente faz sempre, estão todos disponíveis aqui no YouTube para quem se interessar pelos assuntos. E deixa eu só aqui agora interromper aqui a gravação. Então,